Olá, eu sou a Tamires, aluna do curso de Ciências Contábeis da UFRR, e hoje eu tô aqui com alguns colegas, que são o Otávio, o Renan, a Desirê, a Ruama, a Dylan, o Denison, o Strite, o Jonathan e o Fábio. E eles vão apresentar junto comigo um webinário da matéria de Introdução à Administração do professor Carlos Vicente. Nesse webinário, nós vamos falar sobre a parte 1 do livro Liderança, entre a tradição, a modernidade e a pós-modernidade, dividido em 4 subgrupos. O meu grupo irá falar sobre o capítulo Problemas, onde faremos um breve resumo de seus aspectos. Bem, Keith Grint é um professor emérito na Universidade de Warwick, uma das principais universidades do Reino Unido, e ele tem estudado os problemas perversos e como isso afeta as organizações. Grint é um dos mais persuasivos numa abordagem moderna de liderança. Ele analisa a forma como a liderança evoluiu desde as suas primeiras manifestações nas sociedades antigas, dando destaque aos primórdios dos escritos de liderança através de Platão, Sun Tzu, Maquiavel e outros, para considerar o papel do contexto social, econômico e político em determinados modos de liderança. Ele explora a ideia de que os líderes não podem existir sem seguidores, e reconhecendo que todos nós temos diversas experiências e pressupostos de liderança. No livro, o autor nos fala sobre 3 formas de autoridade. Então, o trabalho do líder não é agir como se fosse um procedimento padrão, porque na verdade não existe um, segundo o autor, mas sim fazer com que o coletivo se envolva na tentativa de resolver seus próprios problemas. E claro, muitas vezes o coletivo não gosta de abordar os seus problemas. Então, é papel do líder começar a considerar, não analisar só a situação, mas como ela está situada e convencer os seguidores de que tal ação é necessária. Mas o autor também deixa claro que nada disso tem a pretensão de sugerir que se possa dividir o mundo objetivamente nesses tipos específicos de problemas e nas suas formas apropriadas de autoridade, mas que essas formas dependem de uma apresentação bem-sucedida em um tipo específico de problema, como se a autoridade dependesse de uma apresentação bem convincente do contexto e de uma boa demonstração do estilo mais apropriado de autoridade. Ou seja, o sucesso é baseado em convencer os seguidores de que a situação é problemática e é de natureza ou crítica, ou doméstica, ou perigosa, e que, por isso, a forma apropriada de autoridade é ou o comando, ou a gestão, ou a liderança, dentro do qual o papel daqueles que tomam as decisões é o de conceder a resposta, ou organizar o processo. Nos problemas de gestão, existem 3 casos que mais se destacaram. Primeiramente, o caso Brent Spar, onde se refere a uma plataforma de petróleo da Shell, que seria descartada por estar sem uso. Sendo 2 opções de descarte, o afundamento ou ser desmontada em terra firme. A maneira mais econômica seria o afundamento, onde a Shell economizaria dinheiro. O governo britânico autorizou. Entretanto, a Greenpeace apareceu falando das consequências ao meio ambiente, pelo derramamento de petróleo no oceano, tendo até mesmo pedido ajuda da Alemanha para este caso. Com diversas alegações falsas, como uma alta quantidade de petróleo ainda armazenada, além dos metais pesados, a Shell acabou rebocando até a Noruega, onde fez uma revisão independente. Ela acabou concluindo que as alegações da Greenpeace eram falsas. Até mesmo a quantidade de materiais não causariam nenhum problema ambiental, por estar em um nível onde as consequências seriam mínimas. Ambas as partes não consideraram diversos fatos, onde a Shell já tinha concluído que seria melhor para a empresa, pois economizaria dinheiro, além de considerar o problema já domesticado, mas não pensou nas consequências ao redor usando a racionalidade. A Greenpeace espalhando informações sobre causas, onde passou de um problema simples para um criticado amplamente. O segundo caso se refere à crise de mísseis em Cuba, quando na época da Guerra Fria os revolucionários se sentiram muito vulneráveis. A Rússia transportou mísseis nucleares em busca da necessidade de equilibrar a corrida armamentista. John Kennedy convocou uma reunião com seus conselheiros, onde logo após alertou a população americana sobre os mísseis, além de derrubar quaisquer navios que fossem em direção aos Estados Unidos. Dias depois entraram em um acordo onde a União Soviética removeria os mísseis de Cuba e os Estados Unidos removeriam da Turquia. O desejo para colocar os mísseis em Cuba sem que os Estados Unidos percebessem, para transformar a hegemonia deles em algo domesticado e não perigoso. Mas eles perceberam logo após isso e transformaram em um problema crítico,
Uma das hipóteses seria o bombardeio. Toda uma crise poderia ser resolvida se os problemas fossem considerados domesticados. A negociação de ambas as partes, que consideravam os mísseis perto de suas cidades um problema crítico, acabou pela remoção de seus mísseis para a domesticação desse problema, até mesmo Kennedy tratava como um problema crítico e não tinha certeza de como resolver. A guerra contra o terror, iniciada após 11 de setembro, praticamente considerada uma guerra contra o terrorismo de Saddam Hussein. Após a queda da Al-Qaeda, que em tese seria uma fornecedora do terrorismo internacional, mas não teve nada confirmado. Existem diversas teses sobre o motivo dessa guerra, até mesmo levando a fato da sede do petróleo do Ocidente, sendo apenas algo a conquistar. Uma das dúvidas que fica é como tanto dinheiro foi movido para a guerra contra o terrorismo, sendo que dentro das cidades existem diversos crimes onde não são tratados como devem ser, e sendo mais agravante que o próprio terrorismo, até mesmo assalto que virou homicídio. Em uma teoria, a solução para esse problema crítico ocorrido no Iraque foi a democracia, além da capacidade de poder ter uma gestão sobre o problema crítico que está ocorrendo, onde o comando é necessário para dar uma domesticação no fim com o problema e não surgir um problema de natureza perigosa. Boa tarde a todos, eu sou o Renan e essa é a conclusão do capítulo Problemas, 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 a construção da liderança. Então, antes da conclusão, auto-intitulada pelo próprio autor, a gente tem uma análise da denominação e caracterização de um problema como crítico. O autor fala que isso é muito ruim porque acaba por gerar uma ansiedade pública que só mina o seu papel de liderança e as suas políticas de decisões. Então, a resolução para um problema crítico seria delimitar uma área e tentar resolvê-lo ali dentro com métodos já testados e aprovados, transformando assim uma ansiedade pública em algo mais controlável. Como exemplo disso, a gente tem as eleições iraquianas de 2005, onde a guerra ao terror era muito grande, os boatos de terrorismo eram gigantes, só que foi tudo feito em nome da democracia, ou seja, um método já testado e aprovado. Bom, quando a gente começa a conclusão de fato do autor, a gente tem uma autoanálise sobre as perspectivas apresentadas no capítulo. Então, de início, ele sugere que os pressupostos do contexto na determinação da resposta de uma liderança são tanto tradicionais como ilusórios. Essa reafirmação do papel de escolha nas mãos dos líderes não quer dizer que sejam livres para fazer o que quiserem, mas também que os líderes não são pré-definidos a fazerem algo, a tomar algum tipo de decisão já predisposta. Em resumo, os líderes refletem em seus papéis de liderança os relatos do mundo, que estão implícitos na compreensão da situação. Bom, a teoria da contingência ela também é citada ao longo do capítulo e é definida os seus limites e as suas abordagens nas construções sociais. O autor ele constrói uma ideia de que a combinação de análise do problema e da disponibilidade de recursos ou preferências gera uma tipologia de autoridade de liderança para cada tipo de problema. Ou seja, quando a gente tem uma certa disponibilidade de algo para resolver um problema, a gente resolve de um jeito. Quando a gente não tem, a gente acaba por resolver de outro. A denominação também influencia bastante, como eu já falei do problema crítico, e isso acaba por gerar uma tipologia onde determinados problemas eles são resolvidos de determinadas formas conforme as pessoas entendem ele. Bom, então o autor ele já finaliza o capítulo mostrando os 3 exemplos apresentados e como isso influenciou, a denominação do problema, a forma como os recursos foram utilizados e como tudo aconteceu para resolverem o problema. Então, no primeiro problema a gente tem o caso do Greenpeace, onde eles fizeram sérias denúncias à Shell, e a Shell, que tratava problemas como domésticos, resolvendo-os gerando problemas ambientais, foram denunciados pelo Greenpeace e seus problemas domésticos passaram de uma hora para o outro de problemas críticos. No segundo, a gente tem a Guerra Fria, que ocorre durante a Guerra Fria, que é a crise dos mísseis, onde todo mundo tratava como um problema crítico e os presidentes de cada nação, dos Estados Unidos e da União Soviética, tratavam o problema como perigoso apenas.
Bom, então, para finalizar o capítulo, o autor ele exemplifica os 3 exemplos já citados para mostrar que, de fato, quando a gente entende o problema de uma forma, outra pessoa pode entender de outra forma. E imaginem isso em casos globais, que são os exemplos que ele cita, né? Então, o primeiro caso é da empresa Shell, onde eles utilizavam dos seus problemas domésticos, a resolução dos seus problemas domésticos, causando problemas ambientais. E quando o Greenpeace entra na jogada com uma certa implicância contra a Shell, a gente tem esses problemas mostrados para o mundo e passa de um problema doméstico para a Shell para um problema crítico. O segundo problema ocorre durante a Guerra Fria e a crise dos mísseis de Cuba. Então, todo mundo da linha dura, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, tratava o problema de Cuba, dos mísseis em Cuba, como algo crítico que precisava ser resolvido urgente, enquanto os seus presidentes de cada nação resolviam apenas como um problema perigoso. Já no terceiro caso, a gente tem os Estados Unidos tratando o problema do terrorismo como algo grave e que suas soluções para esse problema grave era gerar mais violência e mais morte, o que acabava agravando mais ainda outros problemas críticos. Então, nesses 3 exemplos e nesse capítulo, o autor ele fundamenta muito bem, apresenta diferentes problemas, diferentes soluções, diferentes modos que você pode lidar e como entender os problemas. Oi, meu nome é Gillian e eu e a Ruama vamos falar sobre o capítulo de evolução dos estudos sobre liderança. É uma análise dos artigos publicados no Academy of Management Journal de 1995 a 2005 pela Maria Elizabeth Rezende Fernandes e Samir Loftivaz. Nesse artigo, os autores abordam um referencial teórico que abrange os paradigmas sociológicos para analisar a teoria das organizações e a evolução das teorias sobre liderança. Eles também abordam os aspectos metodológicos e os resultados da análise sobre as publicações revisadas. Por último, também apresentam considerações finais do estudo com suas principais conclusões, limitações e sugestões para as pesquisas futuras. Para analisar os artigos, são tomados como referências as ideias de Burrell e Morgan, de 1979, sobre paradigmas sociológicos em análise da teoria das organizações e a evolução das teorias sobre liderança. A seguir, eu vou falar um pouco sobre os paradigmas sociológicos. A teoria social é composta por 4 paradigmas que abordam as teorias sociais dentro de uma mesma problemática. Pode-se compreender paradigma como aquilo que os membros de uma comunidade científica partilham, representando uma unidade subjacente em termos de pressupostos básicos. Dentro da teoria social, se tem o paradigma funcionalista, que é voltado para as explicações racionais dos assuntos sociais de forma pragmática, e é orientado pela chamada sociologia da regulamentação, que enfatiza a importância em entender a ordem, o equilíbrio e a estabilidade da sociedade. O paradigma interpretativo busca entender o mundo como ele é em sua essência. A explanação é buscada no quadro de referência do participante no reino da consciência individual e da subjetividade. O paradigma humanista radical, por sua vez, é o oposto do paradigma funcionalista. Nele, a sociedade é criada e sustentada, assim como a consciência do homem é denominada pelas superestruturas ideológicas que, por sociedade criada e sustentada, assim como a consciência do homem é denominada pelas superestruturas ideológicas que, por serem alienadoras, mantêm o ser humano em estado de restrição. Dessa forma, esse paradigma busca investigar a libertação da consciência e da experiência de dominação pelos vários aspectos da superestrutura ideológica do mundo social dentro da qual os homens vivem. Assim, é colocada em ênfase a mudança radical nos modos de dominação, emancipação, potencialidade e privação. Essa mudança é vista no sentido de transcender as limitações sociais alienantes. Já o paradigma do estruturalismo radical advoga a sociologia da mudança radical sob o ponto de vista objetivista, comprometida com mudança radical, emancipação e potencialidade, enfatizando o conflito estrutural, os modos de dominação, contradição e privação. O mundo social é visto do ponto de vista realista, positivista, determinista e nomotético. Concentra-se nas relações estruturais dentro de um mundo social real. Sobre a evolução dos estudos sobre a liderança, é possível entender que, tradicionalmente, a liderança é limitada como um desenvolvimento individual e, por essa característica, a liderança se torna uma propriedade exclusiva a poucos indivíduos. E as organizações acabam dependendo desses indivíduos para então superar as suas dificuldades e conquistar os seus objetivos. No livro The Functions of the Executive, do Barnard, ele destaca o papel do executivo como um canal de comunicação e tomador de decisões que emprestam qualidade e moralidade à coordenação da atividade organizada. A autoridade é tida como um fruto da interação
depende de ser aceita e seu exercício requer compreensão, consistência organizacional e capacidade de mundo social real. Sobre a evolução dos estudos sobre a liderança, é possível entender que, tradicionalmente, a liderança ela é limitada como um desenvolvimento individual e, por essa característica, a liderança se torna uma propriedade exclusiva a poucos indivíduos. E as organizações acabam dependendo desses indivíduos para então superar as suas dificuldades e conquistar os seus objetivos. No livro The Functions of the Executive, do Barnard, ele destaca o papel do executivo como um canal de comunicação e tomador de decisões que emprestam qualidade e moralidade à coordenação da atividade organizada. A autoridade é tida como um fruto da interação, depende de ser aceita e seu exercício requer compreensão, consistência organizacional e capacidade individual. A partir do trabalho de Barnard, surgiram estudos que passaram a buscar traços que diferenciassem líderes de não líderes, acreditando que a liderança fosse uma característica nata. Assim, surgiu a teoria dos traços. A teoria serviu para explicar o motivo pelo qual as pessoas buscam a liderança e por que agem de forma distinta quando estão em posições de liderança. No final da década de 1940, surgiram as teorias comportamentais, que trouxeram a perspectiva de desenvolvimento de líderes. Essas pesquisas analisaram o impacto dos estilos de liderança sobre o relacionamento interno do grupo. Os estilos autocrático e democráticos foram reconhecidos em vários estudos de liderança, e isso instigou pesquisadores de Michigan a identificar os padrões de liderança que resultariam em desempenho eficaz e, a partir disso, foi possível fazer uma comparação entre os conceitos autoritário e democrático. A partir da década de 1980, novas abordagens ganham espaço, em especial buscam a liderança e por que agem de forma distinta quando estão em posições de liderança. No final da década de 1940, surgiram as teorias comportamentais, que trouxeram a perspectiva de desenvolvimento de líderes. Essas pesquisas analisaram o impacto dos estilos de liderança sobre o relacionamento interno do grupo. Os estilos autocrático e democráticos foram reconhecidos em vários estudos de liderança, e isso instigou pesquisadores de Michigan a identificar os padrões de liderança que resultariam em desempenho eficaz e, a partir disso, foi possível fazer uma comparação entre os conceitos autoritário e democrático. A partir da década de 1980, novas abordagens ganham espaço, em especial a liderança carismática e a transformacional, que são tratadas como a nova liderança. Robbins inclui no conjunto a liderança visionária e o batiza de teorias neocarismáticas. Essas teorias procuram ver a liderança como mais próxima da pessoa comum e enfatizam comportamentos simbólicos e apelativos, tentando explicar como líderes conseguem altos graus de comprometimento dos liderados. Embora as teorias descritas sobre liderança tenham trazido grandes contribuições, observa-se uma falta de integração de suas várias perspectivas e definições. Um panorama dos recentes estudos de liderança publicados no Academy of Management Journal ajudará a fornecer uma perspectiva mais esclarecedora desses aspectos. É possível ver que nesses artigos há uma predominância do paradigma funcionalista. Existe uma ênfase pragmática em sua orientação e a maioria dos artigos são desenvolvidos com base em protocolos sistemáticos e técnicos, mediante tratamentos estatísticos que são altamente elaborados. Olá, me chamo Ruama e vou dar continuidade ao assunto, a evolução da teoria sobre liderança. Então, teve uma discussão sobre liderança transformacional ou podemos dizer, transformadora e liderança transicional. E onde tivemos como autores Peter e Walter de 1982, se é assim que eu posso dizer, o Tive Devon de 1986 e Ben e Nani de 1988. É assim, eu acho que é assim que pronuncia. Então, podemos considerar líderes transformadores e chefes de executivo que transformam as suas organizações. E o novo líder é aquele que lança as pessoas à ação, que converte seguidores em líder e que pode converter líderes a agentes de mudança. E o conceito de liderar é tido como influência, guiar em direção, curso, ação, opinião. É assim que podemos dizer sobre Bernie, ano de 1988. E podemos considerar que a liderança transformacional refere-se ao carisma, a visão, a inspiração que motiva a autoexpectativa, ao estímulo intelectual, né? Já a liderança transicional refere-se à recompensa aos seguidores, e a definição de liderança transicional encontra-se em Inspiração com German de 1978, que define líder transicional como organizações. E o novo líder é aquele que lança as pessoas
a ação, que converte seguidores em líderes e que pode converter líderes a agentes de mudança. E o conceito de liderar é tido como influência, guiar em direção, curso, ação, opinião. É assim que podemos dizer sobre Bernie, anos de 1988. E podemos considerar que a liderança transformacional refere-se ao carisma, a visão, a inspiração que motiva a autoexpectativa, ao estímulo intelectual, né? Já a liderança transicional refere-se à recompensa aos seguidores, e a definição de liderança transicional encontra-se em inspiração com German de 1978, que define líder transicional como motivador ao seu subordinado e envia recompensa pelo seu serviço, claro, né, prestado. Então, para Zalek Newberg, eu acho que é assim que pronuncia, em Verve de 1995, na liderança transicional, a capacidade de certos líderes transforma a sociedade e organizações está no recursos pessoais que possui. A natureza e dilemas de liderança transicional fazem com que pareça um cálculo de ganho-perdais, entendeu? Então, continuando, a liderança visionária vai para além do carisma, parecendo fazer uma síntese entre liderança, carisma e liderança transformacional. E líderes visionários devem ter um comportamento diferente de estratégias de dominadores e devem estimular e atrair diferentemente dos estratégias que focam no exigir e comandar. As teorias descritas sobre líderes tenham trazido grandes contribuições e pode-se observar ainda uma falta de integração nas suas perspectivas e definições, né? E Yuki, de 2002, refere-se ao esforço de pesquisa realizada nos últimos anos em que, numa tentativa de integração, né, que vem sendo considerada mais de um tipo de variável de liderança. Entretanto, ressalta que a realidade da teoria que inclui todas as variáveis por ele, destaca-se traços, comportamento e processo de influência em variável, né? O aspecto metodológico. Então, neste artigo foram analisados 44 artigos sobre o tema de liderança publicado pelo Academic of Management e Management, acho que é assim que pronuncia, no período de 1995 e 2008, né? E teve tal escolha periódica que teve a sua classificação no qual de evento científico, né? E na internacional e Napier National Campus de edição 2008, né? A definição do período teve como motivação e interesse em compreender a evolução dos estudos de liderança nos últimos anos, né? E a atual pesquisa teve como objetivo de realizar uma análise ainda preliminar que não exaustiva, né? As variáveis de analisar utilizadas foram: uma paradigmas predominante, 2. Demografia de autores de artigo, número de autores, região de origem, autores mais citados e conteúdos. Assim como também teve publicação no ano, via do ano, né? Publicação, tendência e predominância, 4. E metodologia, descrição metodológica de pesquisa e análise de dados. Continuando, a avaliação dos artigos foi realizada com base de tanto análise de conteúdo quanto a estatística descritiva de mediante, né? A utilização da tabela contingente, que é o que vai ter. E, portanto, teve que percentuais são indicados por linha ou coluna conforme o objetivo de análise em questão. Processamento de dados, realização de forward rate, Microsoft Excel. Então, e teve a identificação dos principais temas abordados, foi feita pela autora a partir de análise de cada artigo. Primeiro foram listados todos os autores citados nos artigos, buscando a edificação, predominância, né? No segundo,
estágio foram analisar a lista dos principais assuntos no sentido encontro nos tópicos ou tópicos centrais. Tais assuntos agrupados segundo abordagem mais ampla sobre o tema, revelada a tendência de pesquisa no campo de estudo e liderança, né? E outro. Assim vai. Vamos falar sobre resultados das análises. Em relação ao paradigma proposto por Burroughs e Morgan de 1979, as publicações revelam uma grande predominância de paradigma funcional presente de 40 a 44 artigos, analisando, sendo que somente os 4 restantes podem ser categorizados como teóricos que foram desenvolvidos na pesquisa, né? E destaca também que no conto os conteúdos, temas centrais, abordos gerais sobre liderança. Destaque é dado para estilo de liderança transformacional, transicional e carismático, respondendo por 16 dos 44 artigos cuja ênfase são liderança, artigo 1995, emergência em relação entre variáveis estruturais, atributos e liderança, e também em 1985 foi emergência de implicações para atividades organizacionais. Comportamento de líderes para sexo subordinado foi em 1998. Em 2002 foi efeito de rede de carisma. Em 2002 também foi efeito do grupo de trabalho, onde também em 2006 emergência e explicação para efetividade organizacionais. O movimento mais entregado seja em evidência interesse predominante das pesquisas e ainda fortemente vinculado aos estilos na liderança transformacionais, transicional, carismático, seguido às tendências presentes na década de 80. A predominância a paradigma funcionalista é quase o total, altamente pragmática em sua orientação, marcante na maioria dos artigos do desenvolvimento com sua base protocolo e sistemático e técnico, né? As implantações automativa racional detonam conteúdo com que é analisado o mundo social, tido como algo externo ao homem. E novas pesquisas originais, preferência em outras regiões geográficas, poderão enriquecer a compreensão das tendências nesse campo de estudo. Talvez seja possível encontrar uma maior diversidade que possa acender perspectiva de análise ainda regalada no campo da liderança, como dimensões subjetiva a menor, determinada numa maior abertura contravencional e com tentações que resultam em nova metodologia e nova estrutura explicativa. Então foi isso. Continuando as considerações finais, os estudos organizacionais marcados por disputa teórica e por perspectiva funcionalista vêm sendo desafiados a incorporar inovações como parte do processo de construção de conhecimento organizacional na abertura da diversidade local, né? Leitores e intérpretes estão nela. Entretanto, parece não ser perspectiva predominante de publicação realizada pela Academy of Magazine. Teve uma análise de 44 artigos no campo de liderança, publicada em 1995 e 2008, revela que pequena abertura à diversidade seja um novo paradigma, seja o local de origem dos autores, deixando clara a predominância de uma unidade de abordagem de método. E a presença maciça de autores americanos é uma evidência. Mesmo o artigo produz em uns outros países aguardam forte semelhança com tendência manifestada por esses autores. E em fases, abordagem teórica, por sua vez, é caminhada mais um esforço integrado à perspectiva de incluir novas dimensões, principalmente nos últimos anos. Podemos perceber um movimento ainda que pequeno, né, em analisar
não são novas questões referentes à identidade, valores, gêneros e cooperação. Bom, agora eu vou abordar sobre o desenvolvimento das competências em liderança, sobre uma perspectiva Foucaultiana. Para chegarmos a Foucault, primeiramente vamos abordar o autor Abraham Zaleznik, que em 1977, o então psicanalista e professor da Harvard, ele identifica que os perfis de gerente e liderança são coisas distintas de um indivíduo, que apesar de um só indivíduo possuir as duas características, são características que estão distintas uma da outra, onde a prática gerencial depende de uma postura mais firme, onde o gerente vai impor toda a sua parte de persuasão, e o líder já tem um lado mais humano, por assim dizer, que aborda uma perspectiva de motivar a quem está subordinado e não impor uma certa soberania sobre eles. No contexto atual, que é intensificado pelos processos de globalização, se traz uma ideia de intensificar os processos, ou seja, atribuir mais de uma função a uma pessoa para poder aumentar essa produtividade. Ou seja, quando lá no passado o gerente tinha aquele papel somente de voltado para os processos, em intensificar todas as estruturas e os processos de produção, num contexto atual já busca um gerente que tenha traços de liderança, ou seja, que consiga também motivar os seus subordinados. E em estudos mais recentes se identifica, principalmente dos efeitos decorrentes do pós-guerra, que há uma escassez de pessoas qualificadas no mercado, onde se procura desafiar a lógica, onde procura-se uma pessoa que ela possua mais de um atributo, que ela não consiga só empreender nos negócios, mas que também consiga assumir riscos, não só em um nível organizacional, e sim em todos os níveis organizacionais, tanto no tático, operacional e no estratégico. Tendo como base essas questões de que o que foi proposto por Zaleznik em 1977 e que se observa que 30 anos depois os contextos são praticamente os mesmos, o autor tenta fazer uma reflexão analítica sobre os pensamentos de Foucault acerca do poder e, por meio delas, estabelecer noções de disciplina e de norma. Bem, continuando, o autor, Santayana, ele parte da preocupação clássica, em especial da preocupação das organizações a respeito do desenvolvimento do papel de liderança. A partir dessa preocupação, o autor busca neste artigo fazer uma análise a partir do conceito de poder de Foucault. A partir da análise de Foucault, o autor ele busca fazer digamos assim, a aplicabilidade do poder e os seus conceitos, conceitos estes, como a disciplina e a norma, que serão desenvolvidos no decorrer do artigo, bem que de uma maneira posterior, a sua aplicabilidade no que diz respeito ao desenvolvimento das competências. Em um primeiro momento, o autor ele faz um levantamento bibliográfico sobre as obras de Foucault com relação ao conceito de poder. Para tanto, ele menciona que Foucault, Foucault, ele ressalta dois tipos, digamos assim, de poder, de conceito de poder. Um ligado ao poder disciplinar, Este poder disciplinar, ele foi elaborado, percebido por Foucault, o seu surgimento
no início do século XVII, né, onde o indivíduo ele era ligado à questão do corpo indivíduo, onde este, por sua vez, era disciplinado, era punido, era, digamos assim, regulamentado, né, de uma maneira individual, né. Para tanto, vale ressaltar que o corpo, diferente da obra Vigiar e Punir, do mesmo autor, né, o corpo ele passa a ser, digamos assim, um fruto, né, de apropriação do Estado, onde o indivíduo, em vez de ser punido, marginalizado, né, restringido, não, ele passa a ser controlado, né, tanto controlado que torna o indivíduo fácil, dócil e com facilidade de manejamento, né, de aceitação, digamos, pelas normas do Estado. O autor ressalta que Foucault ele atribui o papel das instituições. Que instituições seriam essas, né? Tanto em Vigiar e Punir quanto levantado pelo autor seriam as escolas, né? As igrejas e os hospitais, né? As escolas seriam as responsáveis pela aplicação dos exames, né? Onde dependendo do seu desempenho você seria recompensado ou não, né? Passado esse primeiro momento do poder disciplinar, Foucault fala que em um dado momento, né, no segundo momento, no final do mesmo século, né, século XVII, surge a questão do poder da biopolítica, né? O que seria esse poder da biopolítica? Em linhas gerais, né, levando agora para a atualidade, seriam as normas do Estado, né, através do serviço de saúde, saneamento, energia, segurança, né, a fim de controlar, né, o indivíduo, não de maneira individual, mas agora de maneira coletiva. O exemplo disso seriam as normas da Constituição de cada país, onde, né, são assegurados nossos deveres e nossos direitos. A partir desse princípio, né, o autor ele desenvolve o seguinte conceito, que a norma ela regulamenta, né, essa autoridade de líder, né, onde essa autoridade ela não, digamos assim, ela não é percebida como uma desobediência, né, mas sim como uma regulamentação de que onde a liderança ela não se toma, ela se exerce. Então você tem que seguir, né, as ordens, entre aspas, do seu líder, né, e este por sua vez ele está regulamentado, né, pelas normas sociais, culturais ou afins. Mas partindo desse conceito depois, né, de biopolítica e de biopoder, né, que seria o poder disciplinar e a biopolítica, né, o autor ele já nas considerações, né, nas entrelinhas, ele passa a desenvolver o conceito de dependência, né, de competência. O que seria esse conceito? Seria a maneira da onde você faz, aonde você faz. Levando para linhas gerais, seria as especializações que cada indivíduo procura, né? Seu aperfeiçoamento. Onde o mercado de trabalho, hoje em dia, né? Ele exige isso. Ele exige que o indivíduo se especialize, seja na área tributária, seja em áreas afins, né? Um exemplo disso seria as especialidades médicas. Você se forma médico e depois, né, você pega e faz a sua especialidade, cardiologia ou áreas afins. Só que a partir desse princípio de competência, né, o autor ele desenvolve que existe a competência entre pessoas e entre indivíduos, né? E a partir disso eu encerro a minha fala. Para Zalesnik, gerente e líder são perfis diferentes, porém, podem ser perfis que uma só pessoa pode utilizar, né? O gerente ele pode não ser um líder, mas ele também pode ser um gerente líder.
Para ele, a gerência deve se preocupar para otimizar recursos. Basicamente, o sujeito deve ter o conhecimento e saber agir de forma adequada e equilibrada, assim atingindo o auge de seus gerenciados. Postura essa diferente da gerencial clássica. Essa requer poder para influenciar, e a ética gerencialista ela foca no desenvolvimento de gerentes e não de líderes. Nick instiga a análise da complexidade no campo da liderança e seu desenvolvimento, considerando dilemas éticos e situações do contemporâneo. Pensando fora da caixa, basicamente Foucault visa a diversidade, a questão de lidar não com máquinas, mas com seres que pensam e agem de formas diferentes. Bom, olá, eu sempre preciso dizer boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo de horário ou local que você está assistindo. E basicamente, meu nome é Desirê e eu, junto com o Fábio, vamos apresentar sobre a liderança e diversidade cultural nas organizações globais, a diminuição subjetiva. O que acontece? Basicamente, atualmente, nós vivemos num mundo que a globalização, temos uma mudança muito rápida das coisas, temos a multiplicação de informações de uma maneira tão rápida, se você parar pra ver tudo, você fica tonto. Mas, com essas mudanças, a questão da adaptação se torna fundamental. E nisso vem uma grande discussão que acontece. Surge essa necessidade de termos líderes com capacidade de atuar em contextos que tenham essa questão da diversidade cultural como aspecto. Essa questão da diversidade cultural é muito, muito importante porque, como eu disse, temos essa questão das mudanças cada vez mais rápidas, muito rápidas, e precisamos lidar com várias pessoas diferentes no nosso dia a dia. Temos a faculdade, o trabalho, até entre a família a gente vê isso, por mais que tenhamos alguns traços, mas vemos uma diversidade cultural extremamente grande, e você saber lidar com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, realidades diferentes é algo fundamental. E um líder lida com outras pessoas, com os colaboradores, com a equipe, com basicamente tudo. E, em tese, precisam dessas pessoas para entender o ambiente empresarial. Por mais que entenda a questão do ambiente, da legislação, tem que ter essa compreensão, essa questão, essa abertura para conseguir entender as outras pessoas. Aí eles pensam, nossa, então precisaríamos de um novo tipo de líder, alguém que consiga ser sensível, capaz de gerenciar a diversidade, que atue em todos os ambientes, assim, de uma maneira que tenha essa diferença. Bom, provavelmente não, porque não é uma questão de você criar um novo líder, mas sim repensar a questão do que você pensa, do que você acha que é o princípio, o objetivo de um líder, os métodos das lideranças, que geralmente usam para o desenvolvimento desses líderes. Não de uma maneira simplória, mas assim seria interessante nessa questão de ampliar o nível internacional, assim por se dizer. Porque atuam em várias esferas, eles atuam como coletivo organizacional, então é algo extremamente necessário. Por exemplo, você vê que a maioria das abordagens do que a gente pensa como líder, pensa como uma questão de traços, alguns tributos, uma figura fora do comum, extraordinária, muito idealizada, mas típica de um narcisismo exacerbado. Ah, mas se esse é o pensamento,
tá então contribuindo para a questão das pessoas acabarem sendo autossuficientes, esquecerem dessa questão da diversidade cultural, das diferenças. Então, tem esse questionamento ainda. Só que algumas outras pensamentos, assim por se dizer, traz o modelo de liderança transformacional. O que esse pensamento, esse modelo traz pra gente? Ele traz basicamente a consideração de um líder como alguém que consiga reconhecer os seus limites, as suas necessidades e as das outras pessoas, ao ponto que ele conheça, entenda, respeite os desejos e necessidades dos outros e os próprios. Ele não tenha o ponto de acabar projetando as ideias dele, a questão dos desejos e necessidades dele nas outras pessoas. Então, se trata de uma atitude favorável para o desenvolvimento da capacidade de gerir a diversidade cultural, porque essa capacidade implica na diferença, em lidar com as diferenças, pensar no seu enfrentamento por um líder. Isso pressupõe, antes de tudo, a questão da sua própria diferença como sujeito, sua singularidade, sua subjetividade, algo que ele compartilha com todos os seres humanos, pela interação social, cultura, ao mesmo tempo singular e universal, assim por assim dizer. A subjetividade abre a possibilidade de uma pessoa compreender a outra em diferentes situações, sua dificuldade na alegria. Por mais que temos essa diferença cultural, por mais que exista isso, entendeu? Só que conforme vocês vão entendendo, creio que vocês entendam, por favor. Qualquer dúvida, temos o Carlos Vicente. Ou então, o professor, não sei como é que vai ser no futuro, mas vai. Essa questão do inconsciente. Vamos explorar um pouco essa questão de favorecer empatia, flexibilidade, da percepção das diferenças, assim por assim dizer. Vocês são diferentes, não adianta nem mentir. Tem pontos em comum, mas tem uma diferença aí. Sempre vai ter. Bom, ainda no questão do campo da liderança, uma proposta mais interessante, assim por se dizer, de Yamarino, Denseral e Kennedy, em 2001, que tentaram buscar a resposta para essas lacunas de diversas correntes, assim por se dizer, indicando vários níveis de atuação de líderes, bem como a questão dos processos de interação, que podem contribuir para você conseguir entender melhor essa questão da complexidade da ação da liderança e a necessidade de você desenvolver isso em várias dimensões. Você refletir sobre a diversidade cultural em líderes é basicamente você incluir uma reflexão sobre a subjetividade, o limite pessoal e os aspectos desconhecidos ou inconscientes, assim por se dizer, que você tem que levar em conta. Então, nesse artigo, nesse capítulo, assim por se dizer, vamos tentar discutir a questão do desenvolvimento da diversidade cultural nos líderes a partir da reflexão sobre as noções de subjetividade, cultura, diversidade cultural e liderança. Depois, conforme o passar dos vídeos, espero que vocês consigam pegar essa questão, vamos tentar entrar numa discussão crítica, a questão das práticas adotadas, para um melhor entendimento, assim por se dizer. Porque a questão de você abordar primeiramente o líder e a diversidade cultural, você tem que primeiramente pensar na noção de subjetividade, a constituição do sujeito, assim por se dizer. Então, vamos lá. A constituição do sujeito. Vamos entrar nessa introdução para vocês entenderem de uma maneira mais simples, assim por se dizer.
O sujeito, ele tem pensamentos, atos próprios, ok? Por favor. Na questão da... Ele não se orienta pela noção tradicional da filosofia. Porque, assim, o homem é definido como fundamento, basicamente, de dedução, vamos botar assim. Você tem seus próprios pensamentos, seus atos. Você é um sujeito de conhecimento, de consciência, creio eu. Creio eu. E essa noção de subjetividade orienta essa questão da discussão. Então, vamos lá. Isso entra para psicanálise, algo que eu particularmente gosto. Não sei se vocês gostem ou não sei. Basicamente, o quê? Um sujeito, o sujeitozinho, ele se constitui por relação com... Tá, isso aqui não tá legal, mas tá. Outro sujeito. Essa questão da relação intersubjetiva. Assim, basicamente, a subjetividade entrega o sujeito da história individual, do desejo inconsciente e o sujeito social. Aí temos o contexto cultural, são diferentes, tá? Por favor, por obséquio. Não é duas canetas igual. Mesmo que fosse igual, não ia ser igual de verdade. Vocês vão entender. Agora, na questão da psicanálise, é tratada inicialmente por quem? Acho que é Freud. Eu não lembro mais como fala o nome. Vocês vão entender. Na questão do... Quando ele trabalhava no trabalho clínico junto com seus pacientes, ele descobriu uma vasta produção de sintomas, lapsos, sonhos, tics, que surpreendem a própria pessoa e revelam a existência de uma outra cena psíquica além do consciente, ou seja, o nosso inconsciente. O trabalho dele nos mostrou que tais produções contêm um sentido que mostra, na verdade, a reavaliação do eu. O que dizia? Os processos mentais, propriamente ditos como inconscientes, e só tem acesso ao eu, submetendo-se ao controle deste por percepções incompletas e não totalmente confiáveis, equivalem à afirmação de que o eu não é senhor da nossa própria casa. Então, meus caros, bem reflexivo. Tá, continuando. Basicamente, o que se coloca em pauta nessa questão dessa discussão é a busca por explorar na psicanálise a verdade do sujeito. O sujeito descentrado, face oposta assim, a questão da consciência. Bom, desculpa. Bom, outra questão é o quê? Lacan busca dar uma conceituação mais lógica, assim, por dizer, a noção de sujeito no âmbito da teoria dele, significante juntamente com as noções de desejo, falta de constituição no campo intersubjetivo. Então, por essa referência ao outro, o sujeito se constitui como eu. Ele vai caracterizar essa referência na fase do espelho. O que acontece? Por exemplo, como nós somos crianças, assim por se dizer, na sua relação inicial que você tem com a sua mãe, ao contrário, sua mãe, você, tá? Você basicamente vai receber dela, em tese, os cuidados e a satisfação das suas necessidades. A figura materna, ela constrói a questão da necessidade da criança, assim, mostrando para ela a questão introduzindo essa questão da linguagem, código da linguagem. Ao mesmo tempo, a mãe é o semelhante especular com qual a criança se identifica e crê que essa parte é como se fosse outro ele, um espelho, assim por se dizer. A criança e a mãe, elas formam uma unidade narcisista imaginária, possibilitando uma ilusão de ideia de perfeição. Essa relação imaginária faz obstáculo ao reconhecimento do seu desejo. O que acontece nessa questão, nesse exemplo? Num certo momento da vida, a criança, vindo aqui a criança, descobre que ela não completa a mãe como supunha. Aí vem as frustrações, a demora
em acabar entendendo, vão possibilitando a entrada de um terceiro. Então, ele busca tentar interagir com a sociedade de um modo diferente, em busca, assim, dele mesmo. Então, o que acontece com essa descrição, assim por se dizer, do surgimento do sujeito? Basicamente, ele se constitui na sua relação com os outros sujeitos à volta. Você e a sua interação com o mundo. Você vê isso, por exemplo, na escola, faculdade, quando você sai para um shopping, você está interagindo com outras pessoas e isso, de certa forma, consegue influenciar na sua construção do eu. O que acontece? No campo social, os outros sujeitos e os outros saberes, os outros conhecimentos das outras pessoas, elas também vão atravessar e marcar esse ser humano como na construção da identidade dele, que é aquele que constrói uma identidade maleável, basicamente inacabada de si mesmo, ele vai começar com essa interação, então, a personalidade dele, os esforços que ele faz para compreender o resto do ambiente, do local que ele vive. Então, isso tudo influencia. Quando a gente entra numa parte mais organizacional, quando a gente lida com os colaboradores, por exemplo, o líder ele deve ter em mente essa questão. Então, ele precisa tomar consciência da sua verdade individual, ele conseguir distinguir aquilo que o afeta e o que afeta outra pessoa. Porque às vezes o que não me afeta pode afetar você, ou então uma palavra para mim não significa nada, mas para você pode significar muita coisa. Então nós temos essa diversidade. Então não é algo muito complexo assim. É e não é, depende. Basicamente, você tem o seu desejo, você tem o seu pensamento, outra pessoa pode ter um desejo diferente, uma interpretação, uma realidade. São coisas diferentes. Então, quando a gente entra nessa diversidade, você percebe essa diversidade, basicamente o líder vai ter que levar em consideração que os aspectos que são da ordem social, da cultura, tanto no plano macrosocial, como na questão do plano organizacional. Agora, se a gente para pensar, cara, a cultura, vamos lá, pois bem, quando a gente estuda basicamente a cultura, muitos estudos assim que já foram realizados, geralmente por antropólogos sociais, a partir do século XIX, se eu quiser dizer, quando eles tentaram desvelar o significado dos costumes diferentes das sociedades ocidentais. Então, basicamente, nesse sentido dos estudos, de modo geral, a cultura, com base neles, passou a ser entendida como um conjunto de qualidades de um dado grupo humano, e incluem os padrões de comportamento, as artes, as crenças, os valores, os pensamentos transmitidos coletivamente, que geralmente passam de geração para geração. O avô passa para o pai, passa para o filho, que o filho passa para o filho do filho, que passa para o filho do filho do filho, e assim em diante. É a famosa questão da hereditariedade, vai passando por isso. O que acontece? Bora ver. Hofstede, basicamente, em 1993, relacionou a cultura ao programa mental, basicamente. Então, ele diferenciava os membros de um grupo ou categoria de pessoas, botava essa categorização, e esse programa ele incluía os valores ligados ao gênero, nacionalidade, atributo involuntário. Ele foi formado, basicamente, o que aconteceu. Foi muito precoce.
Para ele, o que acontecia? Nós nascemos em uma família, em uma nação, e estamos sujeitados à programação mental dessa cultura desde o nascimento. Para Hosfeld, um grupo, categoria, pode basicamente se referir tanto a uma nação quanto a uma ocupação, um tipo de negócio, uma organização, uma empresa. Só que o que acontece? Embora tenham muitos traços em comum, cultura nacional ou cultura organizacional são fenômenos distintos. Por quê? Porque a cultura nacional são os valores fundamentais e invisíveis das pessoas de uma nação, ok? Geralmente elas são adquiridas na infância, como membros da família, geralmente aquelas tradições, ou então as conversas que vocês têm com pais, avós, tios, geralmente é assim. Já a cultura organizacional é algo mais superficial, nas práticas mais visíveis. Ela é adquirida por meio da socialização dos novos membros que entram na empresa. Por exemplo, vamos pensar a faculdade como uma empresa, assim, por se dizer. Quando temos o ingresso de calouros, geralmente busca-se ter essa interação entre o pessoal que está mais tempo e o pessoal que chegou agora, para um entendimento melhor. Bom, com essa questão da socialização, acaba por ocorrer a assimilação e a internalização da cultura dessas pessoas, que acaba ocorrendo a aculturação. Com essas sociedades, a socialização se dá principalmente por intermédio da família, a escola, o local de trabalho, a comunidade. Agora, quando a gente fala dos contatos interpessoais, entra a questão da comunicação, os símbolos, os rituais, que é, por exemplo, como eu falei, aquele exemplo do trote, vamos botar assim, que ocorre nas faculdades. A questão também dos valores. Bom, para Hosfeld e para Shen, não sei falar o nome, mas tudo bem, eles propõem que esses elementos eles ocupam diferentes planos na mente das pessoas. Aí acaba variando entre o consciente ou superficial até o profundo. Agora, para Hosfeld, os valores eles se encontram no nível de uma forma mais profunda na mente. Para ele, uma pessoa, num grupo ou cultura, acaba por incluir nisso pensamentos e sentimentos inconscientes. Isso influencia nos julgamentos entre o que é normal, racional, irracional, belo, feio, certo, errado. E isso está presente nas atitudes e as ações das pessoas em qualquer grupo. Sendo assim, antes de ingressar num trabalho formal, a pessoa foi basicamente pré-socializada, se dizer. Ela internalizou os aspectos culturais básicos, a linguagem, a maneira de vestir, as gírias, os valores, as coisas mais profundas, segundo o autor, por meio dos ambientes da família, da escola, que acaba por ter um peso e uma influência muito grande no trabalho. A socialização nesses ambientes acaba por afetar a atitude da pessoa na questão do trabalho, o que ela escolhe na carreira. Então, ao ser admitida em uma empresa ou quando ocorre uma fusão, vamos botar assim, por exemplo, nosso beta teste, cada pessoa passa por um novo processo de socialização. Então, elas vão mudar essa questão, vão se adaptar àquele ambiente, em tese. Ela precisa entender os aspectos culturais que estão naquele novo grupo, com aquelas novas pessoas, os novos colegas de trabalho, assim por se dizer. E o entendimento desse processo acaba por ser fundamental para os líderes das empresas. Como eles são responsáveis em mobilizar as pessoas para conseguir alcançar o objetivo e o resultado do proposto, por um lado, basicamente importante para os líderes compreenderem tudo, como as pessoas socializam, como elas pensam antes de realmente começarem a trabalhar. Porque assim eles conseguem promover um acolhimento e criar uma condição de aculturação
para os recém-chegados. Por um outro lado, pensando por um outro ponto de vista, requer do líder um autoconhecimento dele mesmo. Ele tem que entender os valores, os sentimentos, a forma de pensar dele, das escolhas, das ações, para que ele possa distinguir entre aquilo que seja a percepção dele e a percepção dos outros. Aquilo que diz respeito ao campo dele e o campo dos outros. Só que se a gente observar a maneira como uma organização internacional, por exemplo, lida com a diversidade cultural, o autor Hofstede destaca duas alternativas comuns. Basicamente, para ele, a primeira, algumas empresas pressupõem, basicamente, que se pode obter uniformidade cultural, tudo igual. Segundo, outras aceitam que cada país é diferente e que as pessoas na empresa ou unidade de negócios trabalham o seu próprio modo. Cada um tem um jeito. Agora sim, pensando na primeira alternativa, ilustrando isso de uma maneira mais fácil, Hofstede e Trumpinas, não sei falar, mas tudo bem, lembram os efeitos negativos quando algumas empresas transferiram suas soluções diretamente para outros países. Assim, basicamente, a implementação do modelo de organização matriarcal para o desenvolvimento de projetos e produtos acabou sendo eficaz. Agora, no segundo caso, é possível encontrar uma oportunidade de aproveitamento das particularidades de cada um trabalhando do seu jeito, da sua maneira. Então, a gente tem que se concentrar, basicamente, na tentativa de traduzir e disseminar as características locais e específicas de modo que a organização possa se beneficiar. Você trabalha do seu jeito, mas vamos ver como você pode trabalhar do seu jeito para beneficiar a organização. Agora, você adotando essas alternativas, naturalmente, em tese, uma organização com uma abertura para a interdependência, a integração global, líderes capazes de sustentar a cultura e interagir com essa diversidade, é muito bom. Mas o que é essa diversidade cultural? Bom, a diversidade cultural, creio que podemos categorizar relativamente, que é muitas vezes confundida com a questão do multiculturalismo, a interculturalidade. Alguns autores, assim por se dizer, têm buscado delimitação e entendimento do conceito. Já para Fleury, a diversidade cultural pode ser definida como um mix, assim por se dizer, de pessoas com identidades diferentes interagindo no mesmo ambiente, o mesmo sistema social. Essas diferenças são entendidas por uma extensa gama de aspectos, por exemplo, a etnia, o nível sociocultural, o gênero, a língua, a idade, o grau de instrução, entre outros. Agora, se formos analisar de uma maneira mais histórica, temos uns registros que o tema ganhou, assim, mais importância na década de 60, quando nos Estados Unidos e no Canadá surgiram certos movimentos políticos clamando por integração racial e oportunidades de educação e emprego. Nesse período, as leis do denominado, Affirmative Action, não sei falar, buscaram instituir o equilíbrio da diversidade da composição do quadro de funcionários em empresas e instituições educacionais, comparando as populações da comunidade e do mercado de trabalho. Eles buscaram também facilitar esse acesso da questão dos grupos minoritários à questão da educação escolar. Por exemplo, mulheres, asiáticos, índios, posteriormente também a questão dos deficientes físicos, ou hispânicos também. 20 anos depois disso, basicamente, o Canadá instituiu programas em moldes um pouco semelhantes, que segundo dois autores, Aggox e Burns, em 1996,
eles propiciavam a ampliação do espaço das minorias por meio do sistema de cotas, como podemos ver no vestibular que nós temos na Federal para ingresso, temos o sistema de cotas. A realidade mostrou naquela época que tais medidas foram pragmáticas, pois as mulheres e os afrodescendentes tornaram-se uma força expressiva no mercado de trabalho. Notadamente nos Estados Unidos, acabou por se observar a entrada maciça das mulheres, inicialmente em postos administrativos, com funções técnicas, operacionais e depois com posições de comando. Bom, temos como exemplo das mulheres assumindo posições de liderança, Cristina Kirchner, se não me engano é assim que fala, que foi eleita na Argentina em 2007, ou Angela Merkel, em 2005, que na época era chanceler da Alemanha. E partindo para a questão mais do âmbito das organizações empresariais, basicamente a diversidade cultural ela considera que as diferenças de cada indivíduo vão basicamente interagir com outras diferenças individuais, grupais e organizacionais também. Para Cox, ele basicamente crê que o clima de diversidade cultural resultante dessas interações entre as pessoas, entre grupos, organizações também, ela acaba por influenciar no grau de satisfação, nos resultados individuais e, basicamente, consequentemente, na qualidade do trabalho ou nos resultados empresariais. Para Thomas e Eli, eles ressaltam também a questão de que isso pode ser benéfico, você diversificar a forma de trabalho. Só que isso seria basicamente um primeiro passo. Porque a diversidade, nós devemos entender ela como uma variedade de perspectivas, abordagens de trabalho, que cada membro, grupo, as pessoas podem trazer isso de uma forma muito diferente. Por exemplo, nós vemos que algumas ideias eu posso ter, outras outra pessoa pode ter. São ideias diferentes, são coisas mais, botamos assim, uma possibilidade de um potencial inovador maior, porque ela pode se tornar uma vantagem competitiva se incrementar com a questão da aprendizagem individual, a flexibilidade, a capacidade da empresa e adaptar ao mercado, porque nós temos que adaptar às mudanças, então precisamos da inovação, precisamos da criatividade. Então, é algo que significa muito, muito mesmo. Já segundo Thomas e Eli, essa questão da transformação requer uma mudança no pressuposto nas atitudes e os comportamentos dos líderes acerca da diversidade cultural. Para esses dois autores, além de você incentivar a convivência harmônica, os líderes eles devem promover a abertura e valorização da diferença, uma estrutura que não seja tão burocrática, que valorize a questão do intercâmbio de ideias entre as pessoas. Por isso que a diversidade cultural ela se coloca basicamente como um desafio para as empresas que desejam ingressar em outras regiões ou países distintos da origem. Os líderes e os funcionários eles precisam compreender as características dos comportamentos daquele local, daquele grupo, para que eles consigam conversar, ter essa interlocução, para conseguir a questão da competitividade nesse novo contexto. Então, eles têm que entender, sobretudo, como são as relações humanas, empresariais, como funciona a rede formal, informal, de comunicação, o fluxo de informações, as características, as negociações e enfrentamento das questões relativas à questão da diversidade cultural. Elas implicam em 3 níveis, a questão do social, organizacional e individual. Ou seja, isso inclui o conhecimento e a capacidade de lidar com as características das organizações, aspectos de cultura,
mais ampla, preceitos, experiências e formação familiar, educacional dos indivíduos. Bom, são muitas variáveis, muitas mesmo. E o entendimento dessa situação tem levado as grandes empresas a buscar novas formas de desenvolver a liderança. Então, você pensa, cara, vamos lá. Precisamos de algo novo, algo que consiga trabalhar essa diversidade, todos esses fatores de uma maneira ampla. Vamos botar um exemplo, essa questão das empresas. Você vai viajar para outro país, você vai viajar para outro estado, aqui mesmo, outro estado. Você vê que eles têm uma cultura, uma linguagem, uma forma de falar totalmente diferente. Então, se você vai estabelecer uma empresa naquele local, você tem que entender aquele local. Onde é que você está botando? Como é que vai funcionar? Vocês têm que levar isso em consideração. Bom, continuando para falar mais sobre isso, temos o Fábio. Oi, tudo bem? Após uma ótima apresentação da Desirê, irei dar continuidade no tema Liderança e Diversidade Cultural em Organizações Globais, a dimensão subjetiva. Tá. Bom, compreender o fenômeno da liderança tem sido uma antiga tentativa humana. Vários estudos e abordagens buscaram explicar a liderança e indicar formas de desenvolvê-la. Uma ideia que, explícita ou implicitamente, mostra-se consensual nas diferentes proposições, independente de que o líder ocupe função formal ou no campo onde atue, é que a liderança relaciona-se à capacidade de influenciar pessoas em direção ao alcance de objetivos ou metas. E isso era um ponto de vista de Bayes. E isso é uma visão muito comum entre os outros pensadores, já que, para um liderado seguir um líder, eles têm que comprar a ideia do líder, para aí sim haver uma organização, que nada mais é que um grupo estruturado de pessoas que se juntam para alcançar um objetivo em comum. A primeira corrente teórica dos estudos sobre liderança baseou-se na premissa de que líderes têm características que os diferenciam das demais pessoas. A denominada teoria dos traços concentra-se na elaboração de listagem de aspectos de personalidade que, desenvolvidos, aumentaria o potencial da liderança. E isso é um ponto de vista de Field. Pesquisa realizada entre 1904 e 1948 identificaram mais de 30 traços considerados típicos de líderes eficazes, segundo Bergman. Irei falar sobre os mais de 30 traços? Não, mas podemos dividir em 3 características, que segundo José Roberto, que hoje é uma referência em desenvolvimento humano. Bom, sendo elas personalidade, aspecto físico e habilidades intelectuais. Personalidade, aqui, é avaliada a maneira que o indivíduo se porta perante outras pessoas e suas principais características, como coragem, audácia, autoconfiança, acessibilidade, sociabilidade, iniciativa, diplomacia, entre outros. Aspectos físicos. Aqui avaliam uma boa estrutura física, força, aparência e postura também eram considerados traços favoráveis a um líder nato. Habilidades intelectuais. Aqui era avaliado a inteligência, capacidade de comunicação com outras pessoas, o conhecimento variados como saber falar outras línguas, entender de matemáticas, arte e outras coisas. Desenvolvimento de líderes para a diversidade cultural. Uma visão crítica. Estudos e práticas de desenvolvimento de líderes vêm acompanhando a evolução relativa à teoria e discussões sobre liderança no campo da literatura de administração. Nessa perspectiva, a cada novo ciclo de desenvolvimento do tema, novas práticas foram incorporadas ao desenvolvimento de líderes. Assim, a teoria dos traços estimulou a adoção de programas com foco em aspectos individuais do líder. Black e Moulton desenvolveram o Programa de Desenvolvimento Gerencial, ao longo do qual se buscava identificar o estilo predominante do líder
e explorar a eficiência do estilo ideal, orientado para pessoas e para a produção. Por sua vez, Heiser e Blanchard encontraram muito reconhecimento com seu programa de liderança situacional que coloca ênfase sobre os liderados. Programas como esses trouxeram avanços para a prática de formação de executivos, mas ainda apresentam limitações quanto ao desenvolvimento de líderes. Bernes e Cutter assinalam ainda que a maioria dos programas direcionados para a liderança são de fato programas de desenvolvimento de gerência, que para esses autores é algo muito distinto de liderança. Discussões e considerações finais. A observação do panorama das teorias acerca de liderança demonstra que cada uma delas considera o campo por uma perspectiva, o que restringe o alcance das práticas de desenvolvimento de líderes. O mosaico de Yamarine e Kennedy, com seus distintos níveis de análise, sugere que a adoção de programas integrados de desenvolvimento de líderes pode responder melhor à complexidade do fenômeno estudado. Ressalta-se que, se por um lado, tal esquema sinaliza que um líder interage com diferentes níveis e atua em diferentes áreas, por outro lado, é preciso considerar que, na origem e na finalidade, está um sujeito. Isto significa que o percurso de formação de um líder é sempre singular e subjetivo, uma vez que é feito por uma pessoa que, com sua história, sua potencialidade e limites pessoais, se constitui como líder. Um líder local ou global deve ser capaz de reconhecer os seus próprios interesses, fantasias e valores, buscando entender o ponto de vista do outro. Sua atuação deverá levar em conta também as diferenças em valores e crenças de outras pessoas. Dessa forma, o líder poderá avaliar constantemente o impacto de suas atitudes e comportamentos nos demais, a fim de nortear as suas ações. Aceitar esse fato implica, em primeiro, aceitar o estranho em si mesmo e se colocar no percurso de autoconhecimento, fator enfatizado por Bernes. A menos que você conheça a si mesmo, suas forças e fraquezas, e saiba o que quer e o porquê quer, não encontrará o verdadeiro sucesso. Para o autor, tal conhecimento advém, sobretudo, da reflexão sobre a experiência pessoal, num diálogo socrático sobre o que aconteceu, por quê e o que representou para si. De forma geral, podemos entender que a liderança vem muito de um laço afetivo do que você busca para a vida.
Olá, eu sou a Tamires, aluna do curso de Ciências Contábeis da UFRR, e hoje eu tô aqui com alguns colegas, que são o Otávio, o Renan, a Desirê, a Ruama, a Dylan, o Denison, o Strite, o Jonathan e o Fábio. E eles vão apresentar junto comigo um webinário da matéria de Introdução à Administração do professor Carlos Vicente. Nesse webinário, nós vamos falar sobre a parte 1 do livro Liderança, entre a tradição, a modernidade e a pós-modernidade, dividido em 4 subgrupos. O meu grupo irá falar sobre o capítulo Problemas, onde faremos um breve resumo de seus aspectos. Bem, Keith Grint é um professor emérito na Universidade de Warwick, uma das principais universidades do Reino Unido, e ele tem estudado os problemas perversos e como isso afeta as organizações. Grint é um dos mais persuasivos numa abordagem moderna de liderança. Ele analisa a forma como a liderança evoluiu desde as suas primeiras manifestações nas sociedades antigas, dando destaque aos primórdios dos escritos de liderança através de Platão, Sun Tzu, Maquiavel e outros, para considerar o papel do contexto social, econômico e político em determinados modos de liderança. Ele explora a ideia de que os líderes não podem existir sem seguidores, e reconhecendo que todos nós temos diversas experiências e pressupostos de liderança. No livro, o autor nos fala sobre 3 formas de autoridade: